Olá! Na aula de hoje a gente vai falar sobre arranjo, permutação e combinação. Essa aula trata de uma área da combinatória, que é um ramo da matemática em que utilizam-se recursos finitos e a gente verifica a possibilidade de cada um desses recursos serem utilizados. E para isso, a gente considera o princípio da multiplicação e o princípio da adição. Então, o primeiro princípio é chamado de princípio da multiplicação. O princípio da multiplicação a gente considera que tem dois eventos, N1 e N2. E N1 é independente de N2. Então, se N1 ocorre, ele não impede o N2 de ocorrer. Se N1 ocorre, N2 ocorre também. Então, a gente consegue, através do princípio da multiplicação, verificar as possibilidades, as combinações de possibilidades de ocorrência de um evento N1 e N2 ocorrerem, através da multiplicação das possibilidades desses eventos. E a gente pode utilizar o que é chamado de árvore de decisão para resolver. Então, um exemplo aqui a uma criança é permitido escolher dentre dois confeitos, um vermelho e o outro preto, e dentre três chicletes, amarelo, lilás e branco. Quantos conjuntos diferentes de doces a criança pode ter? Então, a gente tem dois eventos que são distintos entre si. Um primeiro evento trata-se da escolha de um confeito, o vermelho ou o outro preto, certo? E dentre três chicletes, amarelo, lilás e branco. Então, a primeira possibilidade, o primeiro evento, tem dois valores possíveis, o vermelho e o preto. Então, são duas possibilidades. E dos chicletes, a gente tem três possibilidades. Então, ao todo, a gente tem dois dos confeitos vezes três, que são as cores, né, utilizadas para os chicletes. Então, duas vezes três, seis. Então, quantos conjuntos diferentes de doce a criança pode ter? Seis. E quais são essas possibilidades? Olha, ele pode escolher um confeito vermelho e um chiclete amarelo. Então, se vocês observarem aqui essas combinações, o B refere-se ao chiclete, é o confeito, desculpa, vermelho, e o P refere-se ao confeito preto. Aí a letra A refere-se ao chiclete amarelo, o L ao chiclete lilás e o B ao chiclete branco. Então, as combinações possíveis são essas, mostradas aqui abaixo no nosso slide. Nesse outro exercício, a última parte do número de uma placa possui 4 dígitos. Quantos números de 4 dígitos existem? Então, a gente sabe que a placa aqui, ela vai ter 4 dígitos, certo? E desses 4 dígitos, para cada dígito, temos 10 possibilidades. Então, a gente tem 10 possibilidades aqui, 10 possibilidades para o segundo dígito, 10 possibilidades para o terceiro dígito e 10 possibilidades para o quarto dígito. Então, ao todo, a gente tem 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 ou 10 à quarta de possibilidades. E isso me dá o número possíveis de dígitos para essa placa, certo? Então, são 10.000 números diferentes. Um número de celular é composto por 9 dígitos. Quantos números diferentes podem ser formados, considerando que o primeiro dígito deve ser diferente de 0? Então, a gente sabe, olha, que ao todo
A gente tem 9 dígitos. Então, a gente sabe que o primeiro dígito deve ser diferente de 0. Então, para essa primeira posição, a gente tem 9 possibilidades, porque exclui-se o 0. E as demais posições pode ser 0. Então, vai ser 9 vezes 10 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 possibilidades de números de celular disponíveis, considerando que o primeiro dígito deve ser diferente de 0. E aí também a gente tem o princípio da adição. O princípio da multiplicação trata de eventos disjuntos que devem ser combinados. O princípio da adição refere-se a eventos disjuntos, certo? Mas que a gente não exclui a possibilidade. Por exemplo, se o N1 acontece, o N2 não acontece. Se o N2 acontece, o N1 não acontece. Então, é como se um anulasse o outro. Se o N1 acontece, o N2 não acontece. Se o N2 acontece, o N1 não acontece. E é usado, nesse caso, o conectivo OU, para a gente considerar que os eventos são um exclui o outro, ou um ou outro, ou uma possibilidade ou outra. Um comprador deseja comprar um veículo de uma concessionária, então ele quer comprar um veículo. A concessionária tem 23 carros e 14 caminhões em estoque. Quantas possíveis escolhas o comprador pode ter? Então, ele escolhe um dos 23 carros ou ele escolhe um dos 14 caminhões. Então, a gente tem aqui 23 mais 14. Então, ao todo, essa pessoa tem 37 possibilidades de compra.